Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para continuar a nossa leitura e as nossas reflexões sobre o livro de Provérbios. Hoje nós iniciaremos o capítulo 19 do livro de Provérbios, fazendo a leitura e a reflexão dos 5 primeiros versos, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, a ler e refletir comigo. Mas se você não estiver com a sua Bíblia, não tem problema, a gente faz a nossa reflexão juntinhos por aqui, de uma forma tranquila e pausada, para que dê tempo de a gente absorver tudo aquilo, uma parte do que o Senhor deseja que nós saibamos e aprendamos aqui nesta terra. Então, livro de Provérbios, capítulo 19, versos 1 a 5, diz assim: melhor é o pobre, verso 1, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. E aí, em referência a essa passagem, tem um verso lá no livro de Provérbios, mas já no capítulo 28, verso 6, que diz que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. A pobreza, honrosa é aquela pobreza que é a digna, é a pobreza onde é preferível a pobreza do que a riqueza que ela é mal obtida ou mal utilizada, Então, esse homem que traz na reflexão pra gente, que anda em integridade, ele não só anda em integridade, mas ele também vive, ele procede, ele se comunica de uma forma livre de toda perversidade. E aí, por causa disso, ele não é um tolo, mas sim um homem sábio, ainda que pobre. O contrário também é verdadeiro, O homem rico, o homem tolo, ele é aquele que não é pobre, mas que ele é perverso em seus lábios e ele não anda em integridade, Os pobres, embora sejam considerados, homens íntegros, eles são desprezados, e os ricos, embora perversos e, portanto, tolos, eles são considerados sábios. É uma distorção de valores, por aparência e pelo ter. Então, é uma forma do Senhor demonstrar pra gente que, mais uma vez, a importância, de que a valorização não seja daquilo que se vê dos bens, da riqueza material, Que não tenhamos em nós essa tolice, Que as pessoas, elas acreditam que o dinheiro e o possuir é que vai trazer felicidade, Salomão até nos fala que é melhor comer um prato de hortaliça com a alma em paz do que viver em fartura e viver perturbado, conturbado, Os tolos, eles nunca aprendem, eles vivem correndo atrás do vento, e quando chega, a ruína, é contra o Senhor que eles ficam indignados, não contra si mesmos e suas próprias tolices, ao invés de aprender a lição. Então, é uma reflexão que o Senhor nos traz para que nós não nos distraiamos da verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a sabedoria, a verdadeira riqueza é o caminho digno e justo. A verdadeira riqueza é o comportamento acertado. A verdadeira riqueza é estar longe de toda e qualquer perversidade. Esse é o caminho que o Senhor deseja que nós estejamos atentos em todo o tempo e vigilantes, para que nós não nos distraiamos e entremos no caminho de perversidade. No verso 2 diz assim, que assim também ficará a alma, como se fosse um complemento, do verso 1. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A gente pode pensar e refletir da seguinte forma, Riquezas, honras, elas fazem muito mais mal ao homem do que o bem. E aí, se há uma vida sem o conhecimento de Deus, das suas obras, da sua vontade para guiar essa alma, para guiar essa pessoa, elas se tornam de alguma forma bruta, E não do bem, mas do pecado. E aí é a seguinte reflexão, como nós costumamos dizer na igreja, Ela é tomada de doutrina da carne, porque ela segue conforme os seus bens, os seus desejos, segue conforme seus rompantes, segue conforme os seus planos, e consequentemente é a segunda parte do versículo, porque é o que se apressa com seus próprios pés, vive em prol de si mesmo e não tem o objetivo que é o objetivo real de vida, que é o objetivo de vida no Senhor, que é o objetivo de vida que o Senhor desejou para nós, A alma, ela é como se fosse uma causa, a fonte das ações, e aí nesses pontos, os pés é como se eles fossem um instrumento da ação que foi desejado para a alma,
E aí, com a falta do conhecimento verdadeiro, do entendimento verdadeiro do que é o conhecimento da verdade em Deus e no Senhor, esse efeito de apressar-se é, consequentemente, ir para a consequência do pecado, né? É atingir o objetivo fim, que é pecado, sofrimento, dor e morte. O que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que aquele que é precipitado, né, que se a gente for pegar a última parte do verso, ele não conhece, né, a hora certa, o lugar certo, a forma certa de fazer as coisas. Ele simplesmente vai como se fosse um rio transbordando e levando tudo em seu caminho. Assim somos nós, desenfreados, sem destino, sem propósito, sem rumo e sem direção certa. Apenas um acúmulo de sentimentos e de objetivos e de ideias sem nenhuma direção clara, se nós estamos sem o conhecimento do Senhor. Então, a importância, podemos refletir dessa forma que o Senhor coloca nesse verso, é para que nós exortemos, nós atentemos as nossas vidas para que a gente tenha o efetivo conhecimento de Deus, o entendimento do Senhor, de tudo aquilo que Ele deseja para nós, de tudo aquilo que Ele pensou para nós, de tudo aquilo que Ele declara sobre nós, e de tudo aquilo que aconteceu e acontecerá neste mundo. E também sobre a revelação de quem Ele é, né? Como está assim na Bíblia, para que assim a gente não se apresse, não nos apressemos a pecar e ir em direção contrária a Ele, mas antes e ainda a gente corra em direção a Ele, em direção dele, para Ele, pedindo ajuda dele e em todo o tempo sendo ajudados por Ele. O verso 3 diz assim que a estultícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. Existe uma passagem no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 8, que diz: uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. É a nossa própria tolice pecaminosa, é a nossa própria insubordinação, é a nossa própria desobediência, é a nossa própria arrogância, é o nosso próprio orgulho, é o nosso próprio egoísmo que conduz a nós mesmos. Nós nos conduzimos para um caminho perverso, né? Terminando muitas vezes em situações horrorosas, com consequências piores ainda. Mas quando nós seguimos dessa forma, em vez de a gente colocar a culpa na gente mesmo, fazer uma autoanálise, uma autorreflexão do que nos levou até aquele ponto, aquela situação, aquela circunstância, né? Normalmente a gente não culpa nós mesmos, e sim a gente ocupa e preocupa e culpa o Senhor, né? Muitas vezes, como se Ele fosse o juiz carrasco, o autor de tudo aquilo ruim que a gente está sofrendo ou passando, ou ainda como se, mesmo sendo consequência dos nossos atos, Ele tivesse a obrigação de nos livrar das nossas próprias consequências, né? Como se alguém, assim, por algum descuido, tropeçasse uma pedra e a pedra fosse a culpada da ferida e do tropeço, né? Da ferida até ela pode ser, mas do tropeço não, porque foi a falta de atenção daquele que caminhava. Então é a reflexão sobre responsabilização, autorresponsabilidade e a necessidade que a gente tem de sempre, principalmente quem crê no Senhor Jesus, de estar em constante reflexão sobre si mesmo, sobre os seus comportamentos, sobre as suas palavras, sobre as direções que tem tomado, sobre os caminhos. É sempre muito importante, a palavra traz isso, né? Que é sempre importante que a gente verifique e examine tudo aquilo que nós vivemos, falamos e tudo aquilo que nós aprendemos para praticar da melhor forma possível e em todo o tempo. O verso 4 diz assim, que as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Provérbios no capítulo 14, no verso 20, diz que o pobre ele é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. E aí, por que essa seguinte reflexão, né? A riqueza, essa noção de prosperidade, ela por si só, ela já atrai muitas pessoas. Então, se a gente for falar de amigos e de quantidade de amizade, de uma forma, né, a grosso modo, o pobre realmente ele vai ter poucos amigos comparado com alguém que é próspero, que tem muitos recursos e muitas possibilidades. Serão milhares de pessoas ao redor, né? Mas
A situação que o verso traz daquele que já foi, que ainda deve ser um vizinho amigo, é que quando é o pobre, as pessoas estão aproximadas não necessariamente pelos bens e pelas riquezas, e sim em situação de relacionamento, situação de sentimento, situação de serem ligados de uma outra forma e não pelo interesse das posses. Veja, Provérbios no capítulo 19, que é esse aqui que nós estamos, mas no verso mais para frente, que é o verso 7, diz assim que todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. A maioria das pessoas, elas avaliam as amizades com base naquilo que as amizades são úteis para si mesmo, né? Mas e principalmente as pessoas que têm muitas posses nessa situação, a amizade fundamentada nos valores errados, nos valores incorretos ou até na ausência de valores e excesso de recursos, né? Eles simplesmente vivem esse verso de Provérbios 19, verso 7, porque é justamente a situação de onde não houver mais essa abundância de recursos, já não há mais amigos. Mais Provérbios 17 dá uma luz pra gente, né? Que em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. E Provérbios 18:24 também, que o homem de muitos amigos, ele tem que se mostrar amigável, né? Mas há um amigo mais chegado que o irmão. Veja, os pobres, os ricos, eles ficam menos entusiasmados por terem tantos tipos de amigo desse tipo, mais interessado naquilo que é possível obter do que verdadeiramente na amizade genuína, e os pobres menos desanimados pela falta deles, né? Porque menos interesseiros e interessados ao redor, mas ambos buscam e devem, né? O irmão nascido para a adversidade, porque todos nós precisamos de uma rede de amigos, e todos nós encontramos uma rede de amigos, e a Bíblia diz isso, e é bíblico, né? E que se apega mais do que um irmão. A importância nesse verso, da reflexão que eu posso trazer, é da veracidade da amizade e naquilo que ela está pautada e fundamentada. Porque o amigo que abandona na situação difícil, até aquele que estende a mão a coisa e não estende a mão no momento de necessidade, ou ainda aquele que no momento de maior necessidade caminha todo o percurso junto, a gente consegue ver o que é amizade genuína e o que é coleguismo. E a palavra de Deus, ela sempre vai nos estimular a enxergar e meditar sobre as coisas da melhor forma possível, para que a gente enxergue sempre a verdade, para que a gente não viva no parecer ser, né? No que parece ser ou no que acha que é. Uma coisa que nós podemos observar em Provérbios até aqui é exatamente isso, as reflexões muitas vezes de comportamento e de situações do cotidiano e morais e situações familiares trazem reflexões profundas, justamente para que a gente tenha discernimento, que é o que a sabedoria que vem de Deus traz para nós, o discernimento das coisas que são supérfluas, das coisas que são desnecessárias, e o discernimento daquilo que realmente vale a pena ser empreendido, vale a pena ser iniciado, vale a pena ser esforçado para realizar. E esse verso nada mais do que isso. As amizades bem fundamentadas, elas têm uma continuidade, elas têm um padrão específico, elas têm um comportamento específico. Mas aqueles que são muito rodeados pelos excessos de recursos estão melhores sozinhos. Quando não, mesmo no meio da multidão, eles estão praticamente sozinhos. Então não é sobre muitos amigos, é sobre amigos genuínos, com uma base forte de amizade, uma base genuína. E o verso 5 diz que a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. O livro de Êxodo, no capítulo 23, verso 1, diz assim: não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com um ímpio para seres testemunha falsa. Deuteronômio, no capítulo 19, versos 16 e verso 19, diz: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim
tirarás o mal do meio de ti. Provérbios capítulo 6, verso 19 também diz que a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios capítulo 19, que é o que nós estamos, no verso 19 diz também que a falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras perecerá. E Provérbios capítulo 21, verso 28 diz que a falsa testemunha perecerá, porque o homem que dá ouvidos falará sempre. E aqui eu friso, né? Em Provérbios 19, 9, falso testemunho, né? A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Esse falso testemunho é justamente aquele que leva a sua mentira a público e sustenta como se ela fosse verdade, sustenta genuinamente como se fosse com todas as suas forças, né? Essas mentiras, não só do que está em público, mas também no privado, elas existem, né? Então, e eles são justamente a falsa testemunha, a mentira professada, né? Estão em pé de igualdade e vão ter uma única condenação. Uma coisa que nós já vimos em alguns capítulos aqui do livro de Provérbios é que o Senhor se ira grandemente com a mentira. Sendo o Senhor Deus da verdade, nenhum de seus filhos executa a mentira, porque o Deus da mentira não é o Senhor Criador de todas as coisas, senão o opositor, senão o inimigo, senão o maligno. Então, nesse verso, é o Senhor dando a certeza pra gente que a falsa testemunha, ela não ficará inocente, porque inocente ela já não é de estar distorcendo, de manipulando a verdade para atingir um objetivo, para atingir um fim. Então, é algo que não agrada o Senhor. E mais do que não agradar, é algo que ele abomina grandemente. A mentira, a leviandade, a falsidade. Porque não é um ato de falha, não é um ato de transgressão, mas é um ato planejado para iludir, para seduzir, para enganar alguém. Então é algo pensado, né? Planejado. E esse é o problema de todas as coisas que têm raiz e consequência no mal, né? Tudo aquilo que é feito contrário à verdade, contrário à justiça, né? Tudo aquilo que é feito contrário à natureza divina, eles têm consequência certa. E é o que diz a segunda parte do verso. E o que profere mentiras não escapará. Será muitas vezes envergonhado, mais do que envergonhado, será muitas vezes, né, escarnecido, morto, enfim. Tem várias consequências, ou até prejudicado, perdendo tudo aquilo que com mentiras conquistou, né, com mentiras construiu. E de mentiras, consequentemente, vai viver até o final, porque tudo aquilo será perdido. São palavras muito importantes nessa noite, né? E são coisas que às vezes a gente para refletir e muito profundas. E são pílulas de sabedoria que o Senhor nos dá, para que dia após dia a gente possa viver a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão não tem outra forma, não tem outra cor e não tem outro jeito a não ser uma melhor versão com Ele, que nos dá a direção para vivermos todos os dias. Essas são as reflexões dessa noite. Eu agradeço a tua companhia até aqui e, se assim o Senhor permitir, na próxima quinta-feira voltaremos com mais um pouquinho de leitura, mais um pouquinho de reflexão aqui nesse canal do YouTube. Muito obrigado pela tua companhia e que Deus te abençoe.